Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos de pé fazer uma oração para que Deus continue abençoando o culto. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, por esta oportunidade de estarmos aqui nesse primeiro dia da semana, neste culto, Senhor. Te pedimos que o Senhor tome a frente de tudo, te faça bem presente, abra a porta da palavra, fale aos nossos corações, Senhor. Continue abençoando este departamento de missões, Senhor, que o Senhor faça ele cumprir o seu objetivo, que é ganhar almas, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo
saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Irmãos, vamos cantar também o hino de número 93, né? Um hino que nos convida ao trabalho, né? Como diz o hino, há trabalho pronto, né? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que é prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que é prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer.
o convite, né, o trabalho. Mas aqui neste hino pergunta: quem irá, né? Quem vai responder, né, ao convite do Senhor Jesus? Hino de número 65. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre, portas abertas, eis por todo o mundo, cristão erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Do poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ouve-me a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão em coro excelso, santo, jubiloso, pra todo sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Graças a Deus por tudo quanto Deus nos tem concedido, né? Vamos dando um prosseguimento, vamos ver a União Feminina está com oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Ecoar sobre as águas, as
Logo após a missão jovem, o pastor Severino está na fronteira. Num grande abismo tropecei e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem
vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostrarão tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Mostrar quanto eu te amo, Jesus. A missão jovem agradece a oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Estamos felizes, irmão, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos nos alegrarmos desta feita com o nosso 6º culto de missões em 2026. Eu não sei se eu estou sem retorno, estou um pouco com o áudio meio mal. Tem como dar um retorno melhor aqui? Obrigado, viu? Querida igreja, vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Nosso presbítero, ele nos solicita assim, em virtude do seu estado de saúde, não está tão confortável, e ele tem pela frente aí alguns compromissos. Com certeza estaremos o poupando na noite deste dia. Convido a igreja para ler na carta escrita aos Gálatas, capítulo 4. Nós estamos hoje com um culto de missões, eu diria um tanto especial, pois neste dia estaremos expositando para a igreja os nossos projetos de missões que foram passados pela Secretaria de Missões, bem como pela diretoria da igreja, e nós estaremos assim a expor para a igreja de uma forma geral. Sabemos que muitos estão ausentes, mas aos que estão presentes nós faremos ciente sobre este projeto, ou estes que são 2 projetos que estão em andamento. Gálatas capítulo 4, versículos 18 por diante. Teremos como principal ênfase o versículo de número 19, mas para uma compreensão, leamos o de número 18 e 19, que nos diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém? Amém. Este é um texto muito temático, voltado para o nosso trabalho missionário no campo da Reserva Indígena Potiguar, a qual estará sendo, de certa forma, expositada nesta noite. Queridos, oremos ao Senhor nosso Deus, apresentando todo aquela que está enfermo, enferma, para não correr o risco de esquecer o nome de alguém. Eu faço menção de todos, e caso algum irmão, alguma irmã queira fazer algum pedido exclusivo, você tem a sua oportunidade. Amém? Então, a oração é aquela tradicionalmente por todos, e com certeza Deus sabe os que estão enfermos, que estão enfrentando dificuldades espirituais principalmente. Amém? Querido Deus e Pai, damos-te graça pela tua grandeza e misericórdia.
pela tua infinita graça que tem se estendido sobre nossas vidas, tem nos alcançado, como foi cantado, falado na letra deste hino, em que outrora acabamos de ouvi-lo, o qual diz que incluíste a minha vida, por que não dizer a nossa vida nos teus planos? Quando com certeza, Senhor, estávamos no mundo de pecado, pertinente a um outro reino, mas diz a tua palavra, que tu nos transportaste do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Uma inclusão que nenhum homem possível poderia fazer, mas o teu amor, com o qual tu nos ama, nos trouxe do mundo e nos incluíste no teu reino. Portanto, nossa gratidão, Senhor. Quero te pedir agora, nesse instante, por aqueles que estão enfermos, sofrendo no leito de dor, mesmo em casa, ou talvez até hospitalizado. Que o Senhor lhes visite e lhes dê a saúde conforme a sua soberana vontade. Pai, também te pedimos por aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor venha visitá-los, aqueles que já não têm mais aptidão de vir à igreja, aqueles que já perderam, ó Deus, o desejo de congregar, e que cada ausência para eles tanto faz como tanto fez. Nós queremos pedir pelos tais, Senhor, que tu lhes busque com a tua infinita graça, mesmo que vá para uma outra congregação, mas que não deixe de buscar a tua doce presença e de estar na tua casa, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos por todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Aleluia. E rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Aleluia. Socorro nas tribulações. Queridos, ouçamos mais uma vez a união feminina louvar ao Senhor com mais um hino nesta noite. Logo após o nosso pastor Jonas, que estava na introdução do culto, ele nos dará também uma palavra nesta noite. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. A porta fechada, o céu é de bronze, a hora
com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus como este, que trabalha em prol daqueles que neles esperam. Amém? Nosso pastor Jonas, logo após a missão jovem, também adora a Deus com mais um. Irmãos, quero ler aqui para a meditação nossa, aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, esta passagem aqui, este texto bíblico, quando estamos num culto de missões, ou num culto assim de evangelização, é um dos textos que normalmente nos vem à mente, porque missões, evangelização é uma ordenança de Deus. Quando Jesus, quando estava para subir para o céu, voltar para o céu, ele deu essa ordenança àqueles discípulos que estavam ali com ele e, consequentemente, a toda a igreja, E é interessante nesse texto que Jesus aqui, ele nos dá uma ordenança, nos dá uma garantia e nos dá uma promessa, A ordenança, no versículo 19, quando ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui Jesus estava dando uma ordem à igreja, o que ela devia fazer no campo da evangelização, que era pregar o evangelho, fazendo discípulos, isto em todas as nações, e consequentemente batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado aos seus discípulos, à sua igreja. Então esta é a ordem que ele deu. A garantia está no versículo 18, quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Imagine, irmãos, se Jesus dissesse: vá pelo mundo, prega o evangelho, agora vocês cuidado, porque eu não posso garantir que vocês vão ter sucesso na missão, porque eu não tenho a condição de dar vitória a vocês, Imagine, mas a garantia que Jesus disse foi: vá pregar o evangelho em todas as nações e saiba que tudo está debaixo da minha autoridade. Ou seja, todas as nações que vocês forem, todo aquele que vocês pregarem o evangelho está debaixo da minha autoridade. E o que acontecer com vocês só vai acontecer se eu deixar, se eu permitir. Então, esta é a garantia que nos dá vitória, que nos dá sucesso, E para terminar, a promessa, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que ele está dizendo aqui? Vocês vão, mas eu vou com vocês. Eu vou com vocês, Jesus dizendo. Então, ele manda, mas ele garante que a igreja vai ter sucesso e que ele vai estar com a igreja. E numa outra passagem bíblica, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Então, irmãos, sabendo que toda vez que sairmos para evangelizar, ou alguém for para longe, num campo de missões, saber disso, que todas as coisas está debaixo da autoridade dele,
e sabendo que a pessoa não vai só, que o obreiro não vai só, Deus vai com ele, amém? Então, isso é a nossa garantia, né? É a nossa garantia. Não é como aquele general que manda os soldados para o campo de batalha e fica lá recuado. Não, ele vai, e só não digo que ele vai apenas junto, mas ele vai adiante, na frente, amém? Deus continue abençoando. A missão de oficial da igreja com a paz do Senhor Jesus. Embora sem compreender o porquê me serve as coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso pra fazer o
Ele é o nosso Rei e apenas ou somente nele esperarei. Diz a palavra que bom é esperar no Senhor. Aleluia. Querida igreja, vamos ainda adorar a Deus com mais um hino. E com este iremos contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Gostaria antes de fazer uma oração e nesta feita convidar o nosso pastor Álvaro, o nosso segundo presidente, para fazer esta oração. Lembrando aos irmãos que nós estamos aqui em construção, aos meus amados irmãos e amigos que nos assistem por meio do canal, queremos agradecer a todos pela sua presença, pela sua visualização, curta, compartilhe, para que todos possam assim também ser alcançados. Nós estamos em reforma, ainda temos aqui algumas fases de acabamento, e estamos com essa lateral, uma parte interditada, pois estão nascendo as novas colunas que darão amplidão à nossa laje, para que tenhamos a parte superior da laje em andamento. Então eu peço a compreensão de todos, em virtude de alguns transtornos, mas estaremos orando, irmão, para Deus mandar, para Deus levantar mantenedores para esta obra, amém? Querido Deus e Pai, neste instante nos elevamos mais uma vez a Ti em oração, suplicando-te, ó Deus, em prol do ofertório que há de ser alçado neste instante, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Não é dinheiro para o Senhor, pois do Senhor é todo ouro e toda a prata, mas é para a manutenção da obra que pertence ao Senhor, a qual o Senhor tem nos incumbido, ó Deus, aqui na terra. Portanto, abençoa o teu servo que há de ofertar, de dizimar, aquele que está a nos assistir, Senhor, que possa sentir no coração o desejo, entrar em contato conosco, e assim também contribuir para que a tua obra possa avançar. Assim nós te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, irmãos, com o hino de número 297. Hino de número 297. Amém? Que nos diz: desde que Jesus deu-me sua luz, posso jubilar, cantar, ao meu coração trouxe salvação, que eu não posso te explicar. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu. Que alegria sinto eu, desde que na cruz contemplei Jesus, meus pecados dissipou. Tenho grande paz e perdão verás, quando a seus pés estou. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu. Que alegria sinto eu. Lá da cruz provém um caudal também, que alcançado forças dá. E das chagas vem o perdão para quem muito sedento e fraco está. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual. Aleluia, glória ao nome seu. Que alegria sinto eu. Gratidão darei, glória a Cristo Rei, pelo gozo que é sem par. Em continuação o meu coração ainda mais vai se alegrar. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu.
Meus irmãos, eu fiz uma inversão das expressões quando disse que o nosso pastor Álvaro, segundo presidente, estaria a orar, é justamente pela reforma, a construção, toda a obra, todo o andamento que nós estamos tendo. Temos alguns irmãos trabalhando, orar para Deus dar livramento, para Deus dar saúde, porque a gente sabe que temos um inimigo audaz, um inimigo feroz, mas estaremos em oração para que esta obra avance, para que Deus mande e que nós possamos em breve estar com esse templo concluído em nome de Jesus. Portanto, é para esta oração que eu convido o nosso pastor Álvaro, e logo após o nosso evangelista, ele estará trazendo uma palavra relacionada aos projetos que nós estamos por expor na noite deste dia. Amém? Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Com as preces de oração, eu e minha casa também, oremos. Amado Pai Celestial, na Tua presença estamos, agradecido a Deus por estarmos aqui na Tua casa de oração, Senhor. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor, mas nós, de nós mesmos, nós não podemos nada, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos no Deus que trouxe as coisas que não existiam, Ele trouxe a existência. E temos certeza, meu Pai, que esta obra para Ti não é nada, Senhor. Só Tu, meu Pai, é quem pode realmente converter as pessoas e fazer com que eles lá no seu coração, meu Pai, no íntimo do seu coração, ele realmente se comprometa, meu Pai, com esta obra, para doar, para ofertar, para assim, meu Deus, fazer para que a Tua obra, Senhor, cresça e realmente se fortifique e não fique tão somente nesse local, Senhor, mas que possa se expandir para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nossas fraquezas e faz com que, meu Pai, tudo possa prosperar para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, glória a Jesus. Queridos irmãos em Cristo, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Constitui-se um prazer muito grande para nós poder estarmos aqui nesta noite, para juntos adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e também nos alegrar na presença do Senhor e louvar o seu nome, sabendo que o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É um dia, um culto maravilhoso, um culto voltado para missões, culto de missões nesta noite, aqui na nossa igreja, e eu estou muito feliz em poder estar com os irmãos, em poder estar aqui para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Há um ano atrás, exatamente no dia 28 de junho de 2025, prezado pastor, nós estávamos sendo separados para o ministério de evangelista. Hoje faz exatamente um ano. E Deus me otorga o privilégio e o prazer, sem combinar nada, nem os irmãos aqui sabiam disso, ninguém sabia disso. Deus me dá o privilégio de poder falar a sua palavra nesse dia que é tão importante para mim. Talvez você diga, mas isso é algo tão, assim, simples. Sim, é simples, mas a gente percebe que é o cumprimento da palavra do Senhor sobre a nossa vida. As promessas dele se cumprem para a honra e para a glória do nome dele. Alta responsabilidade, irmãos, mas o Senhor que chama é aquele que se responsabiliza com aqueles que ele chama. Amém? Antes de falar alguma coisa, eu quero lhe convidar, por gentileza, as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite através do canal, para abrir a nossa Bíblia. Texto bastante conhecido, bastante propício, que nós gostaríamos rapidamente de falar nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Se você está em casa, tem uma Bíblia e deseja acompanhar-nos. Atos dos Apóstolos, fica no Novo Testamento, logo após o Evangelho de João. Um texto conhecido, mas alguém já falou com muita propriedade que é muito bom a gente andar numa estrada conhecida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo 8, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa aplicar em nossos corações a sua santa e gloriosa palavra. Meus irmãos, nós estamos em um culto de missões, e é maravilhoso a gente saber e a gente poder entender, ficar bastante claro na nossa mente, que a missão principal da igreja, ela é a única instituição na terra em que Deus confiou uma missão específica. E qual é a missão? Em primeiro lugar, adorar a Deus. Em segundo lugar, a igreja tem como missão precípua, como missão principal, proclamar a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não confiou a nenhuma instituição a missão de pregar o Evangelho. E quando a gente fala de pregar o Evangelho, a gente está falando de anunciar, de proclamar, de falar as boas novas de salvação. Porque esta é a máxima da igreja. E esta é a máxima do Evangelho, a salvação da alma. Cada instituição na terra, ela vai ter uma particularidade e vai ter uma missão a cumprir. Se você pegar uma empresa da iniciativa privada, ela vai ter uma missão a cumprir. Se você pegar uma ONG, ela vai ter uma missão a cumprir. Se você pegar um órgão do governo, vai ter uma missão a cumprir. Mas a igreja de Jesus, a igreja que é formada pelo conjunto de salvos que creem no sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz, ela também tem uma missão. E qual é a missão da igreja? Falar do Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho de Cristo, cuja base desse Evangelho é o amor, a fé e a esperança. São virtudes basilares, as 3 virtudes basilares do Evangelho: amor, fé e esperança. Vamos dizer? Amor, fé e esperança. É a base do Evangelho, irmãos, do Evangelho bíblico, do Evangelho escriturístico, porque já muitos evangelhos têm surgido por aí, mas o que interessa aqui nesta noite falarmos é do Evangelho bíblico, que mostra Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário na cruz como meio suficiente para alguém alcançar a salvação eterna, para alguém estar livre da condenação eterna. Então Deus convocou e Deus confia essa responsabilidade à sua igreja. À sua igreja. E eu louvo a Deus por estar numa igreja missionária. Mas não é estar numa igreja missionária só no nome. Mas eu louvo a Deus por estar numa igreja missionária, estar inserido em um projeto onde a gente pode ver o esforço, as intenções, o planejamento. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nesta noite: o planejamento é nosso. Somos nós que temos que planejar, mas é do Senhor que vem a confirmação. Nós planejamos, isso é perfeitamente compreensível, mas é o Senhor que vai ratificar, confirmar cada ação que foi projetada. E eu tive o privilégio, ao chegar nessa igreja, de participar da reunião onde foi colocado projetos, irmãos, para a nossa igreja, tanto em 2026 quanto em 2027. Nós temos o objetivo, e foi lançado isso em projeto, para que a gente consiga chegar à aldeia indígena, para, juntamente com o grupo de irmãos que estão ali, proclamarmos o Evangelho, não é? E foi detalhado assim algumas coisas que depois o pastor vai passar com mais ênfase, mas eu quero destacar que, por isso que eu escolhi esse versículo, que a igreja ela não fica apenas circunscrita às 4 paredes, mas a igreja
missionária, ela ultrapassa as paredes, a localidade, e com a graça e com a ajuda de Deus, chegaremos a colocar em prática esse projeto. Amém. Porque tudo é para Ele, por Ele e para Ele. E Paulo vai dizer com muita ênfase, e eu quero repetir as palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A alegria é nossa, mas a glória é para Ele. O louvor aqui nessa noite é para Ele. Os projetos sendo confirmados é para Ele. Mas por quê? Porque Ele é o dono desta obra. Nós não somos dono. O dono da igreja é o Senhor. O cabeça da igreja é aquele que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Deus assim permitindo o Senhor, no próximo dia 26 de setembro, esta igreja chegará ali àquela aldeia para dar uma entrada, uma confirmação, fazendo o trabalho que deve ser feito, para que brevemente nós tenhamos mais vidas alcançadas pelo poder do Evangelho. Quantos creem aqui nessa noite que o Senhor pode alcançar mais vidas ali naquela aldeia? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, se você crê, se alegre e agradeça ao Senhor e ore por esse projeto, para que o Senhor venha confirmar, que não seja apenas algo que partiu do coração humano, mas que seja algo confirmado pelo Senhor. E em 2026, se Deus assim permitir, essa igreja estará enviando o nosso pastor para a Europa, para também um trabalho missionário. Não é passeio, irmãos, é trabalho missionário. E a gente estamos dando um ato de fé. Mas por que estamos dando um ato de fé? Porque está escrito que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova, aleluia, das coisas que se esperam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse inicialmente, não somos missionários, igreja missionária só de nome, mas igreja que se envolve com missões e que tem projetos missionários para que o nome do Senhor seja glorificado e para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enquanto a gente está aqui tendo a oportunidade de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, tem pessoas que esta hora, irmãos, não tem essa oportunidade. Tem gente essa hora, irmãos, que estão acorrentadas, presas. E Deus não confiou ao Ministério Público, a algum órgão público, para fazer o trabalho da evangelização. Deus não confiou. E Deus confiou a quem? A nós. Talvez você diga nessa noite: mas a mim, Deus confiou uma missão tão excelente, tão nobre, tão alta a mim. Olha o texto da palavra de Deus para nós nesta noite. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero rapidamente mostrar aqui 3 verdades nesse texto. 3 verdades que a gente precisa estar consciente. 3 verdades que Deus deseja falar com a gente nesta noite, através desta palavra. Falar com você que está nos acompanhando nesta noite. Primeira verdade que a gente encontra nesse texto: poder. Poder. Meus irmãos, não se faz um trabalho missionário apenas com ideias humanas. O texto vai dizer assim: mas recebereis o poder. E quando a gente vai olhar, essa palavra poder no original significa dínamos, que dá a ideia de uma explosão. Quem evangeliza e quem faz missões precisa de poder. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que diz as Escrituras, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que coloca em nossa mente, em nossa boca, aquilo que devemos falar.
Você está lembrado quando Filipe viu a carruagem? Quem foi que falou com Filipe para se aproximar daquela carruagem? O Espírito Santo. O texto sagrado vai dizer: e disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te do carro. E Filipe se aproximou e começou a evangelizar ao superintendente da rainha de Candace. E depois ele diz assim: olha, estou vendo água ali, o que é que impede eu ser batizado? E já foi lido aqui nesta noite: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, para fazer isso a gente precisa do dínamos de Deus em nossa vida. Mas recebereis a virtude. Essa é a primeira verdade contida nesse texto. Mas tem uma outra verdade contida aqui nesse texto também. Mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. A segunda verdade: ser testemunha do Evangelho de Cristo. Ser testemunha. E é interessante que o texto no original, testemunha, geralmente a gente diz que alguém é testemunha quando alguém vai a um tribunal, vai a uma comarca para testemunhar algo que viu. A palavra testemunhas aqui nesse texto é alguém que doa a sua vida pela causa, pelo Evangelho, pelo Mestre. Mas recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas. Mas ser testemunha onde? Aparece a terceira verdade em 4 partes bem distintas. Ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, irmão, a gente pode entender e identificar Jerusalém como sendo a nossa localidade. A igreja tem a responsabilidade de evangelizar a sua localidade, mas a igreja também tem a sua responsabilidade de evangelizar Samaria, que são cidades, que são regiões distantes do nosso alcance, que estão precisando ouvir a mensagem alvissareira do Evangelho. E a gente precisa ser testemunha nesses lugares. Mas, irmão, como é que eu vou ser testemunha se eu não tenho condições? Já foi orado aqui nesta noite, já foi dito que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que se responsabiliza com a obra missionária. É Ele que traz a existir aquilo que não existe. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, ou seja, tanto na nossa localidade, como em toda a Judéia e Samaria, ou seja, estado e cidades distantes da nossa. E depois ele vai dizer assim, o texto termina: até os confins da terra. Isso significa etnias, nações, povos que ainda precisam ser alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Que coisa importante, irmãos. Deus não confiou a políticos, Deus não confiou a grandes intelectuais, Deus não confiou a filósofos, Deus não confiou a grandes empresários. Deus confiou à sua igreja a missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Deus confiou a nós. Nós somos privilegiados. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor, a igreja que tem uma visão ampla. E eu gostaria que Deus permanecesse ampliando a nossa visão nesta noite. Assim como Ele se revelou para Isaías, e que cada um de nós tenhamos a mesma coragem e a mesma disposição do profeta Isaías, quando ele ouviu a voz dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos, irmão, da capacidade do poder do Espírito Santo. Eu estou enfatizando esta verdade porque parece que a igreja do século 21, apesar de ter vasto conhecimento, recursos tecnológicos, mas a igreja do século 21 ainda não entendeu que a obra missionária, que a obra de missões depende do Espírito Santo.
Irmãos, o Espírito Santo é o grande mentor de missões. É Ele que encaminha, é Ele que fala aos corações, é Ele que capacita, é Ele que prepara, é Ele que dá o sustento, é Ele que faz chegar os recursos que estão faltando, é o Espírito Santo. Então, se você e eu quisermos de fato que a vontade de Deus se cumpra em nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não é só história bonita, não é só contar isso ou aquilo, nós dependemos do poder do Espírito Santo. A pergunta que fazemos, o que é que os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos eram melhores do que nós, irmãos? Em absolutamente nada. Eles eram tão seres humanos, mortais, pecadores como nós, só que de um detalhe, eles estavam capacitados pelo Espírito Santo. E quando alguém está capacitado pelo Espírito Santo, talvez você diga nessa noite, mas que capacidade é essa? É o poder, é o dínamo do Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu preciso e você precisa do poder do Espírito Santo. Mas para que, irmão, a gente precisa? Sabe para que nós precisamos do poder do Espírito Santo? É porque quando tiver alguém dentro de casa, deprimido, com pensamentos negativos, através do poder do Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida, a gente vai orar para que isso seja dissipado. Deus deseja usar a nossa vida nesses últimos dias, antes dele arrebatar a sua igreja. Eu vou repetir. Deus deseja usar as nossas vidas nesses últimos dias, antes dele arrebatar a sua igreja. É quando alguém lá no trabalho estiver passando por uma dificuldade, você tem uma palavra de esperança. É para isso que precisamos do poder e do auxílio do Espírito Santo. Porque quem não tem, irmãos, esse poder, quem não está revestido, quem não tem essa graça sobre si, fica o tempo todo somente na mesmice. Mas quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós vamos fazer como Pedro fez, diante das autoridades, diante daquelas pessoas que estavam a visitar Jerusalém. Diz o texto sagrado, diz as Escrituras, que Pedro abriu a sua boca e começou a pregar, e agregaram-se naqueles dias com aquela mensagem quase 3.000 almas. Que Deus levante muitos Pedro nesta noite. Que Deus tenha misericórdia e revista a nossa vida com poder. Precisamos, meus amados irmãos, de termos mais intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja usar a nossa vida, usar suas mãos para ser colocada sobre alguém e essa pessoa ficar liberta. Usar as nossas mãos para ser colocada sobre alguém e essa pessoa ficar curada. Usar as nossas mãos sobre a vida de alguém e alguém se arrepender dos seus pecados e dizer: eu quero servir a Jesus. Sejamos ganhadores de almas. Tenhamos sobre nós a virtude do Espírito Santo e tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Não basta só ter vontade, faz-se necessário nós estarmos revestidos com essa graça. Porque quando o crente fala revestido com autoridade, com o poder do Espírito Santo, o mundo das trevas é repreendido e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Deus nos salvou não apenas para ficarmos aqui recebendo a bênção, mas Deus te salvou, nos salvou e nos chamou para que nós possamos ganhar vidas para Cristo, para que nós possamos proclamar o seu Evangelho. Mas recebereis o poder que há de vir sobre nós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Talvez você diga nessa noite: mas Deus quer me usar?
Eu sou tão frágil. Eu tenho feito tantas coisas que Deus não se agrada. Eu tenho sido tão negligente em várias áreas. Mas o Senhor quer se utilizar da sua vida em prol de missões mundiais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto, irmãos, a gente tem certeza que se a trombeta tocar agora, nós vamos morar nos céus, tem milhares e milhares de pessoas que não têm essa certeza, que não têm essa convicção, que não suporta nem ouvir o nome, a palavra morte. Mas está escrito na palavra de Deus: livra os que estão destinados à morte. É você que Deus quer usar. É a sua vida que Deus quer usar. É da sua vida, da minha vida que Deus quer se utilizar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Precisamos do poder para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia e até os confins da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é o grande mentor de missões. Você está lembrado do que está escrito lá no capítulo 13 de Atos? Estando eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Quem falou para os irmãos naquela época? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. Primeira separação de missionários nas Escrituras. Aconteceu num ambiente, numa esfera de oração e de jejum, e foi o Espírito Santo que se separou. Porque eu vou repetir: não basta querer, é preciso estar revestido, é preciso. O dever é nosso, a tarefa é nossa, mas para a execução da tarefa precisamos da ajuda e da capacitação do Espírito Santo. Ele quer se revelar para nós. Ele quer mostrar para nós quais são as estratégias. Às vezes as estratégias humanas elas falham, porque são estratégias humanas, não passam de estratégias humanas. Mas as estratégias divinas, elas são eternas. O que Deus faz, Ele faz e faz bem feito. Quando Deus salva de verdade. Quando Deus liberta de verdade. E o evangelho que a gente crê é o evangelho que liberta, que transforma, que regenera, que muda o caráter, que faz do mais vil pecador tornar-se uma criatura louvável à presença do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso de poder. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para a gente entender isso. Talvez você que está nos ouvindo nesta noite, mas o que é que eu preciso fazer para ter esse poder? Buscar, buscar, buscar. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Até que chova sobre nós a chuva temporária seródia. Aleluia! Até que estejamos aptos. E respondemos como respondeu o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa se a gente vai viver, não importa se a gente vai ver os nossos parentes, não importa se a gente se vai voltar, não importa. O que importa é que o nome de Jesus Cristo seja proclamado em Jerusalém, na Judéia, aleluia, em Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma igreja verdadeira, irmãos, é uma igreja que se preocupa com missões. É uma igreja que cumpre aquilo que o nosso Senhor nos deixou. Talvez você diga: mas eu não tenho nenhuma capacidade. Eu não vejo em mim nenhuma capacidade para isso. Mas o Senhor nesta noite te trouxe aqui porque Ele quer que nós sejamos instrumentos nas mãos dEle. Talvez você não tenha um dinheiro, uma grande oferta para dar para missões. Talvez você não tenha um grande salário para doar para missões. Talvez você não tenha uma grande mansão para doar para missões. Mas experimenta nesta noite
Aleluia. Glória a Deus. Experimenta nesta noite. Experimentemos nesta noite doarmos a nossa vida. Aleluia. Deus, olhando a situação espiritual da humanidade, Ele doou o seu único filho para vir morrer em nosso lugar. Talvez você diga: irmão, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou a Samaria? Como é que eu vou aos confins da terra? Se preocupe em doar-se para o Senhor nesta noite. Nesta noite missionária, se preocupe em doar-se para o Senhor. Que a nossa oração, meus amados irmãos, seja a oração feita pelo profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui nesta noite? Nesse culto simples de missão, Deus está falando para a gente que Ele quer nos revestir, nos capacitar e usar a nossa vida. Deus quer usar o seu talento, Deus quer usar a sua capacidade intelectual, Deus quer usar as suas experiências com Deus, Deus quer usar as suas experiências na obra, para que outras vidas sejam alcançadas, transformadas, regeneradas pelo poder transformador do Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós só desfrutamos, irmão, da bênção da salvação porque alguém se predispôs em vir falar de Jesus. Alguém se colocou no lugar de um missionário, de um evangelista. Alguém se colocou e disse: eu vou. E o evangelho chegou aqui no Brasil, e o evangelho chegou aqui em Pernambuco, e o evangelho chegou aqui em Paulista, e nós entendemos que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que não existe outro caminho que nos leve a Deus. Sabe por quê? A nossa missão, ela é muito importante, e ela é mais importante do que qualquer missão que for confiada a um ser humano aqui, porque a nossa missão, ela tem implicações para a eternidade. São vidas que serão recolhidas para a eternidade. E permita a Deus que nós nunca cheguemos na presença do Senhor de mãos vazias, mas que tenhamos algo a apresentar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Precisamos do poder, precisamos ser testemunha e precisamos ir até a abrangência da missão, ou a abrangência de missões: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Eu não sei quando é que eu vou ter oportunidade de falar num culto de missões, mas eu sei de uma coisa: que o meu coração nesta noite está feliz, porque eu estou falando de algo que Deus se agrada. Missões é algo que Deus se agrada. Missões é algo que Deus está olhando. Missões é algo que está no coração de Deus, mas é algo que precisa também não só estar no coração de Deus, ou declararmos isso, mas precisa estar no nosso coração. Porque se o problema do teu próximo não dói na tua alma, não dói na minha alma, a nossa situação é pior do que a dele. Porque quando nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, tem gente que não tem certeza de absolutamente nada, irmãos. Estão espiritualmente mortos. Mas o Senhor está aqui a levantar-nos. O Senhor está aqui a nos conscientizar. O Senhor está aqui a falar para nós. O Senhor está aqui dizendo para nós: recebam a virtude do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Portanto, que o Senhor nos abençoe. Orem por esses projetos. Oremos por esse projeto. E que nós nessa noite, ao retornarmos às nossas casas,
possamos refletir o que eu tenho feito em prol de missões. O que eu tenho feito para ganhar uma vida para Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Por todo lado a luta neste prosseguir, uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Aleluia. Glória a Deus. Soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Amém? Queridos irmãos, temos ali um saldo de 10 minutos para fazermos os avisos, a exposição, e eu pediria à irmã Ruth, por gentileza. Ela está com um panfleto, eu não vou assim explanar, mas ela vai passar para a mão aí dos irmãos, das irmãs. E eu apenas vou fazer uma leitura bem rápida, prometo que a gente não vai exceder no horário, para que os irmãos e as irmãs tomem ciência deste material. Eu pediria a ela que acelerasse o quanto mais rápido, por conta da hora. E logo após, irmão, ao terminar, nós temos aqui ao lado uma exposição de algumas fotos do nosso trabalho já realizado em Bahia da Traição. Esse trabalho, irmão, ele começou há muitos anos. Eu posso dizer, glória a Deus por isso, pois desde o ano de 2001, 2002, por aí assim, nós demos início, quando ainda éramos de um outro ministério, e tivemos algumas dificuldades, podemos dizer até resistência, no que diz respeito a esse trabalho em Bahia da Traição. Então, os irmãos, as irmãs estão olhando aí. Irmã Ruth, a gente está esperando aqui por você, ela está respeitando aí o momento que a irmã também está registrando. E nós estaremos fazendo uma rápida leitura deste projeto. Eu agradeço desde já a paciência dos irmãos, a cooperação de todos. Ficou até o inverso a capa e a contracapa, pois na hora que eu imprimi teve uma dificuldade. Mas eu pediria, por favor, quem estiver lendo, por favor, quem estiver lendo, presta atenção, olhe para mim, olhe para mim. Agora você vai olhar para o papel e acompanhar, tá bom? Culto de Missões, julho de 2026, minha irmã Ruth, muito obrigado, viu? Que nos diz, bem-vindo, hoje dia 28 de julho, ou melhor, de junho, perdão, 2026, a Igreja Missionária está realizando o seu 6º culto de missões de 2026. Tivemos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e agora no mês de junho, nosso 6º culto de missões. E é com grande alegria, irmão, que nós queremos lhe apresentar o projeto de missões. Os irmãos observem que aí tem 2026, 2027, compreendido? Amém? Tornando-lhe um integrante do mesmo. Então, a partir do momento que você pegou nesse papelzinho e ouviu essa mensagem que Deus falou ao seu coração, nós, eu, você, somos integrante deste projeto. Quer seja para orar, quer seja para contribuir e principalmente para participar. Amém, meus irmãos? Amém. Sempre tem sido pregada essa premissa nas igrejas que existem 3 formas de se fazer missões, né? Seria orando, contribuindo e indo. Então você faz parte deste projeto. Sendo assim, aprecie com carinho nosso projeto de missões. Então peço que você abra aí, por favor, e temos aí o primeiro texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que nos diz: e cantava um novo cântico dizendo, a igreja pode ler? Porque fostes morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e
Amém. Nós sabemos que Cristo morreu e com o seu sangue Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nação. Então, irmãos, nós temos 2 projetos aí em pauta, tá certo? Você está recebendo em suas mãos essa informação por escrita, para que ninguém diga, eu não sei o que é que a minha igreja está fazendo de missões. Você está aí em mãos com tudo que foi decidido na Secretaria de Missões, com o que foi decidido pela diretoria da igreja, em reuniões, e agora nós estamos já na prática. Este culto de hoje, perceba que ele está um pouco diferenciado. Estamos aqui com as bandeiras. Qual é a bandeira que está aqui no centro? A do Brasil, a nossa nação. O Brasil não precisa mais de evangelização ou ainda precisa? Precisa de oração? Aleluia! Temos do lado, para vocês aí, o lado direito, a bandeira do nosso estado, Pernambuco. Ao lado esquerdo, nós temos a bandeira do nosso ministério, da igreja missionária. Nas extremidades, nós temos aqui, ao lado da bandeira de Pernambuco, a da Paraíba. E na outra extremidade, ao lado da bandeira da nossa igreja, nós temos a de Portugal, onde por misericórdia nós temos um casal, a missionária Cristina e o presbítero Manuel, que estão atrelados ao nosso ministério. Eu uso esse termo, atrelado, eu digo ligado ao nosso ministério, fazendo a obra lá. Então, irmãos, prestem bem atenção. Eu vou fazer um resumo, porque esse papel é de vocês. Vocês vão ler com calma. Amém? Combinado? Então eu peço que vocês acompanhem de uma maneira bastante panorâmica. Para a Bahia da Traição, aos nossos amados irmãos, ouvintes, amigos que estarão a nos visualizar pelo canal, a Igreja Missionária Ministério Bom Samaritano adotou a tribo indígena Potiguar, na Paraíba, na cidade de Bahia da Traição. E lá, na aldeia São Francisco, na casa do cacique Djalma, sempre estamos realizando cultos, sempre realizamos evangelizações, realizamos trabalhos sobre o Dia Internacional da Mulher, trabalhos sobre o Dia da Criança, trabalhos sobre o Natal, e não apenas uma vez, mas em muitas outras oportunidades. E nós estaremos retomando com estas atividades. Já estivemos lá este ano, fizemos uma visita à nossa irmã Nazaré, que está acamada, peço à igreja que ore por ela, mas combinamos com o nosso irmão Djalma, porque a oca, vocês poderão visualizar em alguma das fotos aqui ao lado, ela não existe mais. O desgaste, os intempéries da vida, esta oca ela veio abaixo, e ela era o local onde nós nos reuníamos. Quantos aqui já foram e tiveram a oportunidade de cultuar lá, debaixo daquela oca? Faça sinal aí. Amém? Daqui apenas o nosso pastor, mas os demais que sinalizaram. E esta oca, ela não existe mais. E qual é o nosso grande desafio? Levantarmos uma nova oca naquele lugar. A igreja diz amém? Amém. Você pode até dizer que nos visualiza, que está presente, mas uma oca é um desafio, uma coisa tão simples? Não é tão simples, porque é um fator transcultural, e para nós parece, mas para os indígenas ela tem um grande significado espiritual e cultural também. E ali nós estaremos, irmão, com esse grande desafio de levarmos cesta básica. Já temos uma boa doação, mas ainda precisamos de alguém que se disponibilize a fazer uma doação de uma cesta básica, que ela está sendo avaliada no último preço que nós fomos. Amém? Com certeza pode ter até aumentado, mas nós deixamos dentro deste valor de R$135, para que a gente possa abençoar lá aos nativos que estarão empenhados. O irmão Djalma, o cacique Djalma, ele já acionou alguns para que eles vão extrair a madeira, que não é todo tipo de madeira, são madeiras exclusivas para este fim, e também as palhas para fazer aquela coberta. E nós estamos nos comprometendo de chegar lá para, juntamente com ele, nós
fazermos a cavagem. O solo lá é pedra, é rochoso, não é areia, é muito trabalhoso, mas eu já me disponibilizei de estar lá com ele para cavarmos e lançarmos todo o madeiramento. E ele disse para mim: pastor, eu quero uma oca maior que caba mais gente. Isso é ficar alegre ou ficar triste? Glória a Deus, alegre. Ele disse: eu quero uma oca maior para que a gente possa colocar mais gente. Ele providenciou um som e disse: esse som aqui é para a gente fazer os cultos. Irmãos, isso para a nossa igreja é algo que só quem não sabe e não ama o que é missão, para não dizer glória a Deus. Mas quem sabe e ama a missão diz glória a Deus, porque temos uma porta aberta dentro de um local onde culturalmente nós não podemos nem morar e nem ditar normas, porque eles têm as suas normas e é um habitat exclusivo deles, que são Potiguar. Então nós estamos com esse grande desafio. Você vai ler, vai entender. A primeira etapa é a restauração desta oca. A segunda etapa, meus queridos irmãos, é que nós estaremos a retornar lá para fazer um grande evento no mês de novembro, e deixamos aí a data agendada para dia 14 de 11 de 2026. Então nós temos pouco tempo, mas eu creio que o nosso Deus, ele não está preso ao tempo, nem a dificuldades. Ele é o dono do ouro e da prata, e o Deus que sempre nos levou para lá e nunca deixou faltar nada aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu faço questão de dizer, irmão, pagávamos aluguel e fazíamos missões, sim ou não? Diga alto para que o povo de casa pelo menos escute, sim ou não? Sim. Aleluia! Deus nunca deixou faltar uma mensalidade de um aluguel. E quando Satanás dizia não dá, a gente dizia: a gente vai, fomos e fizemos inúmeras viagens, abençoamos vidas, levamos presente. Irmão, teve um dia que eu creio literalmente até os ossos que houve um milagre de Deus, que foi um dos anos que nós mais nos preocupávamos com presentes para a criança em um determinado Natal. E naquele dia, creia, fizemos a festa na aldeia, saímos por outra aldeia, 9 horas ou 10 horas já da noite, quase um momento bastante escuro, e o irmão com a Kombi, e não acabava os presentes na mala da Kombi. O senhor lembra, pastor? Oh, aleluia! E eu dizia: Jesus, que mistério é esse? Os meninos correndo atrás e a gente abria a mala da Kombi e tome presente para as crianças. E depois o irmão ligou para mim e disse: olhe, pessoas de outras aldeias estão perguntando quem é vocês que passaram por lá pregando e semeando. Era um presentinho para criança, mas ali a gente identificou a palavra de Deus também. Milagres acontecem na vida de quem crê, irmão. E aí nós não podemos duvidar de que aquela porta até hoje, se Deus disser parou, vá para outro canto, a gente para. Ou Deus não pode dizer isso? Pode, mas enquanto ele disser a porta estar aberta, quem mais vai entrar e sair e entrar, está aqui em nome de Jesus, para que o evangelho seja pregado. O tema que nós sempre defendemos é Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem novamente sinto dores de parto, até que Cristo, nessa versão diz, seja formado em vós, em outra diz, seja gerado em vós. Eles têm a dificuldade de se firmar no Evangelho. Eles estão muito presos, muito atrelados a alguns tipos de cultura. Não vamos entrar em detalhes, até porque é a cultura deles e temos que respeitar, e não estaremos indo lá para mudar a cultura dele. Deus tem nos dado essa grande liberdade e privilégio de sabermos respeitar a cultura dos povos indígenas. E não iremos lá tirar a cultura deles, só iremos levar Cristo como Salvador. E o que for preciso, Cristo fará na vida deles. Amém, irmãos? Agradecemos aqui neste canal, por meio desta mídia, ao povo potiguar,
ao cacique geral, se um dia chegarem a visualizar este vídeo, somos gratos pela confiança, pela liberdade de podermos entrar e até hoje respeitar a cultura daquele povo. Então é a nossa intenção, irmão, restaurarmos aquela oca, não é construir uma igreja, que fique bem claro. Amém? Não vamos construir igreja porque não temos autorização para isso. Mas uma oca que está na casa do irmão Djalma, onde nós nos abrigamos e lá nós fazemos todos os eventos, é esta que nós vamos ajudar a levantar, para que a gente tenha aquele cantinho com a autorização deles para fazer a obra de Deus naquele lugar. Amém? Então, sendo feita a oca, retornaremos lá e os irmãos vão perceber no item 2.2 quantos brinquedos nós precisamos. 500 brinquedinhos. E cada um no valor de quanto? Quem já leu? R$25. Que se você multiplicar vai dar quanto em total? 12.500. Pastor, esse dinheiro todinho Jesus pagou muito mais. E esse brinquedinho, ele não vai como uma diversão, ele vai como uma oferta missionária, onde nós estaremos lá a pregar o Evangelho. Observe qual será a nossa programação. Pela manhã, o que é que vamos fazer? Evangelizar. E à tarde, um evento. E se Deus permitir, à noite, um culto de gratidão. Observação, você tem aí o horário de saída, a probabilidade de chegada lá, o retorno e o horário de probabilidade chegada, aqui na igreja novamente. Então, ore, irmão, por este projeto. O projeto de Portugal, eu não vou detalhar, ele está bem resumido, porque ele só terá início a partir do mês de dezembro. Nossa meta é concluir esse trabalho com a Baía da Traição este ano, no mês de novembro. Amém? No mês de novembro nós estaremos lá, fazendo um grande evento, mas a partir de dezembro estaremos nos canalizando para o projeto de Portugal, que é a nossa chegada até ali, na cidade de Coimbra. Já intermediamos, juntamente com o presbítero Manuel e a missionária Cristina, antecipo essa parte para a igreja. Se eles estiverem nos assistindo, nos visualizando, nós queremos mandar um forte abraço, a paz do Senhor. E nós sabemos que Ele já nos cedeu o local de hospedagem. Toda a nossa despesa lá será por conta do casal. A igreja diz amém por isso? Foi acordado, foi acertado. E ele disse: pastor, vocês vão ficar hospedados na nossa residência. Nosso veículo estará à sua disposição. E tudo que nós vamos fazer lá, eu vou colocar no próximo culto oportuno para isso. Porque os irmãos que participaram da reunião, da Secretaria de Missões e da diretoria, nós não colocamos lá turismo não, viu, irmão? Eu marquei um culto em praça pública, foi assim ou não? Pedi para eles agendarem lugares de evangelização de rua. Se Deus me levar, se a igreja me ajudar e me mandar, eu quero pregar o evangelho nas praças públicas lá também. E fazermos culto no lar deles para convidar pessoas e daí por diante darmos, permita-me a expressão, uma injeção do trabalho de missão lá ou em outro lugar. Eu já disse a ele: se aqui não precisar, me diga onde é outro lugar aqui, o interior de Coimbra, de Porto, de onde quer que seja, para que a gente alcance outras vidas para a glória de Deus. Ah, pastor, e por que o senhor não vai para a África? Me diga qual é o lugar, me diga quem é que me recebe lá para a gente ir. Por que o senhor não vai para o Afeganistão? Bora se embora. Se Cristo comigo vai, aleluia, e não temerei, com gozo irei comigo, vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, aleluia. Quando
entenderam? E está bem explicadinho aí nas suas mãos. Qualquer irmão, qualquer irmã que tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, nos procure e diga: pastor, eu não entendi essa parte, que a gente vai lhe explicar. E se precisar fazer algum ajuste nesse projeto, próximo culto de missões a gente traz ele com as devidas observações que vocês fizerem, porque a igreja ela tem liberdade. Estamos trazendo pronto porque é uma decisão da secretaria e da diretoria, mas se algum irmão, alguma irmã fizer algum comentário, achar que tem alguma observação para melhorar a obra, para atrapalhar, está repreendido em nome de Jesus. Mas para fazer prosperar a obra, nos procure. Gostaria de convidar a igreja de pé para fazermos uma oração exclusiva por este projeto de Bahia da Traição e de Portugal. Quero convidar a minha irmã Alessandra para ela fazer esta oração. Ela vai chegar até aqui, vai estar orando por nós e por todo esse projeto. E os irmãos observem, quando receber a escala de culto já, nós teremos uma reunião da Secretaria de Missões no próximo dia 3, ou seja, na próxima sexta-feira. Então, se o evangelista puder, já está convidado com a sua digníssima esposa, o nosso presbítero também, juntamente com a sua digníssima esposa, bem como os demais pastores com as suas esposas, cabem todos para essa grande obra, amém? Então, teremos uma reunião, porque vamos começar as dinâmicas a partir do mês de agosto, aqui na igreja, que está aí nesse projeto. A gente não vai ler por conta da hora, mas os irmãos analisem. Não percam esse papel. Sempre que você vê esse papel, dobre seu joelho, ore 10, 15, 20, meia hora, para que Deus faça prosperar aquilo que está aí. Amém? Nossa irmã vai fazer esta oração e logo em seguida eu convido o seu esposo, o presbítero Edeildo, para fazer também a oração encerrando o trabalho. O nosso pastor Álvaro, segundo presidente, peca a bênção. Lembrando, irmão, que amanhã teremos culto de doutrina. Amanhã teremos culto de doutrina. É o último culto dessa escala do mês. E aí você já tem o próximo culto em que dia? Não receberam, não? Cadê a escala? Perdão, irmão. Pensei que vocês tinham recebido. Pegue aqui, minha irmã, por favor, a diaconisa. Passem aí. Perdão, eu jurava que estava na mão de vocês. Passe aí para ela. Me perdoe, foi um erro meu, viu? Olhe, nós teremos o culto no dia 29, que é amanhã, doutrina. E no dia 1º, oração de evangelismo. A nossa irmã Miscelane e o pastor Álvaro escalado em nome de Jesus. E na sexta, que é dia 3, teremos a reunião da Secretaria de Missões. Nossa irmã vai orar exclusivamente por este projeto, para que Deus abençoe, e também o seu esposo vai orar encerrando, ele que estava escalado, mas por motivo de saúde, ele não pôde atender a escala na direção, mas vai dar para ele orar agradecendo a Deus, e em seguida o pastor Álvaro em pé também. Deixa me ratificar aqui. Quem é os escalados de amanhã? Eu disse na quinta-feira, pastor está me observando aqui, eu posso ter me equivocado. Olha, irmão, na escala nova, teremos o culto no dia 1º, oração de evangelismo, irmã Miscelane e o pastor Álvaro. Dia 1º, que é quarta-feira. Amanhã a escala está ali e eu agora estou sem o acesso, mas quem está escalado amanhã? Deu para entender? Amanhã é o senhor e a irmã Miscelane. E na próxima quarta-feira, novamente a nossa irmã Miscelane, juntamente com o pastor Álvaro, no culto de evangelismo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Assim como o nosso pastor nos orienta, vamos orar, né? O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Aleluia, sabendo que Tu és um Deus todo-poderoso, o Deus que ama missões, o Deus que, aleluia, ama vidas, e o Teu,
aleluia, desejo que vidas sejam alcançadas pelo teu evangelho. Senhor, estamos te apresentando esse projeto. Ó Deus, sabendo que tu és o Deus que dá condições espirituais, materiais e físicas, Senhor, para que esse projeto venha a ser realizado, Pai. Meu Deus, estenda as tuas mãos de poder, continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, dando força, dando graça, dando estratégia, sabedoria. Vejo nossos irmãos ali, Senhor, aleluia, naquela aldeia indígena, Senhor, estenda as tuas mãos de poder, Pai, ajuda, abençoa. Veja, Senhor, aquele projeto que vai ser realizado naquele dia, Senhor, glorifica o teu nome. Manda condições e estratégias para que a gente possa realizar, Senhor, fazer a tua vontade. Também eu te apresento Portugal, Senhor, nossa irmã Cristina, o presbítero Emanuel, Senhor, ajuda os teus servos ali. Aleluia, dê vitória. Faz cada vez mais alargar as tendas para a glória do teu nome. Abençoa o nosso pastor Severino, toda a tua igreja que ama, aleluia, e deseja fazer missões. Nós te pedimos agradecido porque cremos, Senhor, no Deus que está na direção, na dianteira, aleluia, no desígnio deste, Senhor, projeto. Te agradecemos por tudo, crendo na vitória. Em o nome de Jesus, leva-nos em paz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Com a nosso pastor, oremos em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Deus bendito e amado. Te rendemos graças, Senhor, por este trabalho maravilhoso. Ó Deus, culto de missões, onde o Senhor faz arder em nossa alma, em nossos corações, essa chama, o desejo de propagar o teu reino. Pai bendito, vai confirmando, ó Deus bendito, vai suprindo as necessidades. Leva-nos, Senhor, agora em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. Magnifica a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, desde agora e para todos sempre. Mas quem está aguardando em Jesus diz: Amém. Deus abençoe a todos.